Pessoal, vou pedir para vocês ficarem quietinhos um pouco, que a gente está ficando ao vivo daqui a pouco, está entrando ao vivo daqui a pouco. Aí, gente, boa noite. Eu sou o Fernando Xavier, trabalho para a Netbox Brasil, uma consultoria que está em parceria com a GetNet, idealizando o processo seletivo para o programa de estágio GetNet deste ano. Esse webinar ele foi idealizado, foi desenhado para a gente poder trazer para vocês um pouquinho do olhar das pessoas que trabalham na GetNet. Então a gente vai falar sobre a cultura da empresa, a gente vai falar sobre o programa de estágio, a gente vai falar sobre estratégias de desenvolvimento para as pessoas que participam desse tipo de programa. Então o conteúdo está super interessante para todas e todos vocês que estão pensando em se inscrever no processo seletivo, que já se inscreveram no processo seletivo, que podem indicar esse processo seletivo para outras pessoas. Essa é uma oportunidade de conhecer a GetNet, de entender como as coisas acontecem ali dentro, entender se você tem ou não fit com a empresa e seguir o caminho nesse processo seletivo que está aí no começo, né? Então todo mundo seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu estou com a Cristina Capi, com o Luiz Otávio, com o Rogério Said, com a Ju Império, com a Karen Bersano, com a Deise Novelho e a Nídria está fazendo a transmissão simultânea para a gente em Libras, que é para ninguém ficar de fora dessa conversa, viu? Vamos lá, gente? Vocês querem dar um oi cada um de vocês, falar o que vocês fazem na GetNet, há quanto tempo vocês estão na empresa? Acho que pode começar pela... Quem quer começar, os mais velhos ou os mais novos? Tanto faz, gente. Se vocês não se organizarem, eu falo quem começa. Pode ser? Pode. Então, vai você, Said. Rogério, aliás, que começou. Eu sabia. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Rogério Said. Eu tenho basicamente 11 anos de Grupo Santander e quase 2 anos de Get. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vocês participarem. Espero que seja uma noite super agradável para todos aqui. A gente está aqui para responder, tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tenho quase 25 anos de carreira em recursos humanos. Eu comecei em banco lá atrás, num banco que não existe mais, então nem vou falar o nome dele, porque provavelmente vocês não vão conhecer. Depois eu fui comprado por um banco, então já passei por um processo de compra de banco, de fusão e aquisição. Depois desse período eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, no Grupo Pão de Açúcar, então eu saí de banco, fui trabalhar no varejo. Do varejo eu fui morar em Curitiba, trabalhei na Kraft Foods, que hoje é a Mondelez, fui comer muito chocolate lá no Paraná. Aí fui morar fora, voltei para o Brasil, voltei para o Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar eu vim para o Santander e cá estou há 11 anos. Então, essa é basicamente um resumo da minha história. Além de recursos humanos, eu levo na Get a área de qualidade. Então, a gente tem toda a medição do NPS, toda a revisão de processos, ISO, Six Sigma, toda a área de ouvidoria e a área de sustentabilidade, governança e cultura. Então, essa é basicamente minha história aí, tá? É uma história grande, né? Quem vai agora? Cris? Você está mutada, Cris. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí para nos conhecer um pouco mais. Eu sou a Cristina Capi, eu estou na Get há 2 anos e meio e também tenho uma carreira focada em recursos humanos. Eu cuido dentro da Get da área de desenvolvimento dos programas de talentos, então o programa de jovem aprendiz, de estágio, os nossos Get Talentos, e também do programa de diversidade. A ideia aqui é a gente poder esclarecer aí, sejam bem-vindos. Luiz Otávio. Olha, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, na verdade o Rogério estava falando, eu tenho 11 anos de Grupo Santander, foi pensar, falei assim, olha, eu tenho 7 anos de Grupo Santander, e, na verdade, 6 anos de Get, quase 6 anos de GetNet. Então, eu comecei estagiando no Santander, curiosamente vim para cá participar do programa na época do primeiro programa de trainee que a gente teve, e estou quase fazendo 6 aninhos, então estou meio velho já, ficando velho de empresa aqui de Get. E aí comecei aqui como trainee, hoje eu sou gerente ali da área de Super Get, de todas as soluções que a gente tem, que daí a gente vai contar um pouquinho mais para frente, vou dar um spoiler aqui.
E, basicamente, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que é nosso dia a dia, nossa vivência, o jeito que a gente faz as coisas, e aí ficamos abertos daí depois para perguntas com vocês. Show. Ju? Bom, boa noite, galera. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com sua família. Eu sou a gerente de atração e seleção aqui da Get, tenho 1 ano de casa. De RH já são mais de 15, mas chega um momento da vida que a gente para de fazer conta, para de falar de anos e etc., porque não fica mais tão legal. Mas estou aqui com o maior prazer para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao perfil da Get, o que a gente busca nos estagiários, como é que é trabalhar aqui, como é que a área de recrutamento e seleção olha para vocês. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a processo seletivo, a perfil aqui, Get, estou à disposição, estou aqui para ajudar vocês aí a tomarem a decisão de crescer com a gente aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Quem vai agora, gente? Daisy? Pessoal, tudo bem? Bom, hoje é um momento bem especial, né? Um momento que a gente está aí fazendo um bate-papo com vocês, uma oportunidade de conhecê-los e também vocês conhecerem um pouquinho, né, do nosso trabalho. Eu trabalho, então, na área de desenvolvimento, eu estou na Get há 2 anos e conto para vocês, assim, que cada dia eu aprendo, cada dia eu estou envolvido em um projeto diferente, construindo, trabalhando em equipe, então eu gosto muito, tenho paixão pelo que eu faço, é muito bacana. Então, alguns programas que eu trabalho na Get, desenvolvimento, carreira e sucessão, jovens talentos, diversidade, então, e esse programa que a gente está trabalhando aqui, está planejando com muito carinho, né? Então, a partir do processo seletivo, a gente já está com o desenho da acolhida de vocês e toda a formação, né, que vocês vão ter conosco durante o programa. Então, que seja aí um bate-papo bem bacana. Bom. Oi, pessoal, vou tirar a máscara aqui para ficar mais visível. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí no nosso bate-papo. Eu sou a Karen, trabalho aqui na área de atração e seleção. Eu estou há praticamente 10 meses na Get, posso dizer que estou bem feliz aí com a escolha que eu fiz. Eu sou relativamente jovem aí na casa, né? De idade nem tanto, né? Embora tenha esse rostinho aqui jovem. Mas estou muito feliz com a escolha que eu fiz em vir trabalhar aqui. Eu acho que é muito bacana poder dividir isso com vocês que estão avaliando aí essa oportunidade também, né? De quem sabe fazer parte do nosso time. Vou estar bem perto de vocês aí ao longo do processo. Então, que seja um bate-papo bem bacana. Gente, muito obrigado pela apresentação de todo mundo. Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas eu vou encaixar as perguntas conforme a gente conversa. E já chegou uma perguntinha aqui. O Wagner de Souza França, ele perguntou como que ele faz para poder se inscrever no processo seletivo. Então, Wagner, você pode acessar o Ligado na Facul, que é um portal que pertence à Matchbox. Ligado na facul.com.br. Eu estou pedindo para você acessar esse portal antes, porque ali tem um link que vai te direcionar direitinho para o hot site da Get, onde você vai se informar a respeito do processo seletivo inteiro e vai poder fazer a sua inscrição, tá? E falei o Ligado também porque ele é muito fácil de você achar no Google. Então, vamos lá, aproveitar agora que já respondemos ele. Gente, queria que algum de vocês falasse para mim das soluções da GetNet para o mercado. Porque quando a gente fala de tecnologia e fala de soluções, que basicamente significa tornar a vida da gente mais fácil, a gente que já vive uma vida tão corrida, as pessoas não têm a noção de que trabalhar com tecnologia significa trabalhar com propósito, né? Que é o de facilitar a vida das pessoas. Então, vocês falem um pouquinho para a gente disso, das soluções que a GetNet coloca no mercado. Posso contar um pouquinho aí o Luiz me ajuda a complementar com as soluções. Pode ser, Luiz? Deixa eu dar só um passinho atrás aí. Bom, a Get é uma empresa do Grupo Santander. O Grupo Santander, ele nasceu em 1857, então ele tem mais de 160 anos aí. O grupo hoje, aqui no Brasil, ele tem mais de 20 empresas coligadas, então, que a gente chama de coligadas, né? A Get é uma dessas empresas, é uma empresa de tecnologia, é um braço de tecnologia do banco, de soluções para negócios e para pessoas, basicamente. Aí o Luiz depois me ajuda a dar um pouco mais de dados, tá?
A gente é o terceiro maior adquirente do Brasil. Então, a gente quebrou o duopólio que existia entre... Vou falar de concorrente aqui, para dar nome, não tem problema nenhum, de Cielo e Rede. Então, nós quebramos o duopólio aí da Cielo e Rede. Somos o terceiro maior adquirente do Brasil. Então, hoje a gente tem 13% de market share. É um market share bastante significativo para quem saiu do zero, basicamente, né, em tão pouco tempo. Então, a Get era uma startup lá atrás. Ela começou lá no Sul, lá em Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem 2 escritórios aí em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e hoje ela tem 13% de market share. Ela movimenta, a gente teve mais ou menos 2 bilhões de investimento em tecnologia nos últimos anos aí. A gente tem diferentes equipes e infraestruturas, então, como eu falei, a gente tem um escritório que é maior lá em Porto Alegre, e um escritório aqui em São Paulo. A gente deve ter umas 600 pessoas lá em Porto Alegre, mais ou menos umas 400 aqui em São Paulo. Então, temos oportunidades tanto para São Paulo quanto para Porto Alegre. A gente tem uma série de certificações também de ISO 9001, ISO 10002, 27001. Somos um centro de tecnologia Tier 4 que fica lá em Campinas. A gente usa um centro de tecnologia do Santander. Então, Luiz, se você quiser falar das soluções, eu queria só dar um pouco do que a gente tem de grupo, né, para o pessoal entender onde é que a gente está e o tamanho da empresa que a gente tem nas mãos, né. Hoje nós somos 1.100 colaboradores aqui no Brasil, tá, e a gente tem expandido os negócios da Get. A Get foi escolhida como empresa de tecnologia do Grupo Santander para meios de pagamento para o mundo todo. Então, logo mais, teremos GetNet espalhados por todos os países aí, tá? Foi muito legal. Fala, Luiz. Ô, Rogério, até falando contigo, uma coisa que eu gosto muito para dar uma noção para o pessoal, é assim, quando a gente fala que a gente quebrou um duopólio, realmente eram só 2 empresas que trabalhavam nesse mercado, e que a gente saiu do zero e chegou em 13% de market share e de participação. Só para vocês terem uma ideia, na verdade, o valor 13% é do total transacionado no Brasil em cartões. E a gente está falando aqui do mercado que às vezes assusta, mas a gente é um mercado de trilhões de reais. Então, você fala assim, peraí, então quando você fala 13% de um mercado de mais de 1,3, 1,4 trilhões de reais, esse é o valor que transacionam em todas as nossas soluções de pagamentos. E aí, esse histórico que a gente vem fazendo de, poxa, quebramos um duopólio, eu acho que traz muito do que a Get tem no sentido de inovação, que assim, a gente fez vários movimentos de quebramos um duopólio de mercado. Depois disso, a gente foi lá, e aí alguma das coisas que eu já comecei a participar, logo que eu entrei, a gente quebrou um negócio que era chamado interoperabilidade. Assim como a gente teve interoperabilidade nos celulares, a portabilidade do celular, a gente teve a interoperabilidade das maquininhas, aquela coisa de, não sei se vocês vão lembrar, gente, mas tinha uma época que passar um cartão só aceitava numa, porque se você fosse passar Elo, tinha que ser numa máquina, se fosse passar IP, tinha que ser na outra. Então, a gente foi a primeira também que entrou nesse mercado. Depois disso, a gente foi a primeira, quando o Banco Central resolveu regular, a primeira instituição de pagamento, antes até do que as outras, na verdade, a gente foi a primeira certificada no Banco Central. Trouxemos o primeiro conceito aí de desmaterialização de máquina. Então, a gente é uma empresa de soluções de pagamento, então começamos a tirar isso com, por exemplo, a portabilidade. Então, assim, isso faz parte, está aí no nosso DNA, no nosso jeito. E aí, o que a gente faz? Quais são nossas soluções que o Fernando trouxe? A gente basicamente tem soluções de pagamento, que vai desde os grandes até os pequenos. Ou seja, a gente está falando desde atacadistas, e-commerce, grandes varejistas, até o pequeno, que é a pessoa que está ali, o empreendedor, o profissional liberal, a pessoa física mesmo, ou o microempreendedor. Então, a gente trabalha do grande ao pequeno, e o que a gente fala? No físico e no digital. Então, quando a gente fala aí de soluções no físico, se vocês olharem ali atrás no fundo do Rogério, vocês vão ver vários, quando eu falei de SuperGet, que é a área que eu estou ali, ó, são vários devices que a gente trabalha junto, que é a área aqui onde eu estou, que a gente toma conta dessas soluções de pagamento. Então, a gente está voltado muito para o empreendedor, para a pessoa física, para o que a gente fala ali a parte básica da pirâmide. E acho que o principal de tudo é trazer essas soluções de pagamento para fazer os negócios dos nossos clientes prosperarem. Acho que assim, esse é
principal intuito e que a gente sempre traz muito focado no nosso dia a dia quando a gente pensa em solução, quando a gente pensa em cliente. Bom, muito especial isso que vocês falaram. Eu gostei muito da colocação, tanto da sua, Luiz, que você trouxe a história das soluções, que é muito importante para a gente conseguir vislumbrar, quanto do Rogério, que fez a gente conseguir olhar a dimensão da empresa no Brasil, né? Porque é comum que as pessoas não tenham noção da grandiosidade da empresa. Pode ser comum. É legal a gente dar essa esclarecida, né? Olha, veio mais uma pergunta pra gente, a Ângela. Ela perguntou se existe limite de idade para participar do programa. Você quer responder ela, Cris? Tá mutada. A gente tem diversidade, né? A gente tem aí os pilares da diversidade, inclusive um dos nossos pilares aí é gerações e formação. Então, de fato, a gente está buscando essa diversidade. Então, a gente não tem limite. Show, obrigado, Cris. Aí a pergunta da Ângela está respondida. O Wagner, que tinha perguntado para a gente antes, agradeceu, falou que já está fazendo inscrição para o projeto. Agora, gente, eu queria perguntar se algum de vocês consegue dar uma olhadinha especial e falar do que acontece aí dentro quando o assunto é cultura. Vocês falaram do perfil das pessoas que vocês buscam para trabalhar na GetNet, né? Vamos transitar por isso? Falar de como as coisas acontecem, do que vocês esperam das pessoas, qual é o ritmo, como acontece o relacionamento entre as pessoas aí dentro. Acho que isso tudo é uma boa. Tá livre, quem quiser pegar o microfone e falar, pode escolher. Posso começar? Por favor. Vocês riem, né? Vamos lá. Bom, esse é um ano bastante atípico para todos nós. Para a GetNet não é diferente, né? Uma pandemia nunca é legal para ninguém, nem para as pessoas, nem para os negócios de maneira geral. E por mais que a GetNet tenha continuado no mercado, a gente falar de um ano de pandemia que é alguma coisa legal não é verdade. Mas a gente, nesse ano, inclusive, a gente reviu muitas coisas que nós tínhamos sobre os nossos valores corporativos, nossa missão, nossa visão. Então, a gente aproveitou esse ano e a gente relançou uma série de coisas e a gente colou nossos valores corporativos com o do Grupo Santander. Então, hoje, nossos valores são simples, pessoal e justo, iguais ao do grupo. Esses são valores que a gente não abre mão tanto para os nossos candidatos, quanto como a gente faz negócio, ou como a gente contrata pessoas. Isso é a base de tudo, né? Nós temos nossos comportamentos corporativos, eu não vou falar de todos, mas eu vou dar spoiler de alguns aqui. A gente tem o escuto de verdade, falo claramente, entrego resultado. Entregar resultado nesta companhia é muito importante, tá? Então, basicamente, esse é o contexto cultural que a gente tem na Get, tá? De maneira geral. A gente quer ser uma empresa de soluções, nós somos e queremos continuar sendo uma empresa de soluções de pagamento, do ecossistema de pagamento, tá? Então, enquanto o Banco Santander é um banco que quer ser o melhor banco do Brasil, nós queremos ser e somos a melhor empresa do ecossistema de pagamentos, tá? O que mais a gente fez esse ano aqui? A gente teve a possibilidade de ter nossa plataforma online de cursos 100% online. O que era presencial a gente transformou online, nosso processo seletivo que era presencial a gente transformou online. Então a gente aproveitou todo esse contexto ruim da pandemia para transformar algumas coisas dentro da companhia. De maneira geral, a gente tem buscado pessoas que se conectem com esses valores, né? Para relembrar aqui, principalmente o simples, pessoal e justo, nunca esqueçam disso, até está o nosso jeito aí atrás, ó, simples, pessoal e justo, é o simple, personal and fair, enfim, é isso que a gente tem, tá bom? Que mais? Me ajudem aí os demais que lembrarem do que a gente fez esse ano. Posso puxar um pouquinho, Rô, da questão do perfil? Então, eu, enquanto responsável por atração, né, junto com a Karen, aí apoiando todo o processo, não só no processo seletivo de estágio, mas também nele, como a Daisy falou no início, a gente já tem preparado e vem trabalhando com muito carinho para a parte que tange desenvolvimento, né? Então, tudo que a gente pode proporcionar para vocês de cursos, experiência, projeto, atuação, isso tudo a gente já tem muito bem mapeado, como a gente quer cuidar
dos jovens talentos que venham para trabalhar. O programa de estágio, ele é, sim, o norteador ali das nossas posições de início de carreira, então a gente espera que todos, obviamente que ninguém garante nada, mas a gente espera e tem o desejo de que esses estagiários sejam os nossos analistas, os nossos supervisores do futuro e gerentes também, então a gente trabalha nisso. Mas, basicamente, de dica para vocês... Eu quero um estagiário que sente na minha cadeira, logo mais. É isso aí. Não é verdade. Então, o que eu digo para vocês, que é o que a gente vai olhar no processo seletivo e o que a gente busca de vocês enquanto perfil. Não é conhecimento técnico, não é experiência em outras empresas, não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando atitude, vontade de aprender, garra, vontade mesmo de fazer acontecer, como o Rogério bem disse, é claro que a gente tem uma questão aqui de ser, a questão do simples, pessoal e justo, diz muito de que a gente é respeitoso, de que a gente cuida das pessoas, de que há diálogo na empresa, mas a gente trabalha por resultado. Então, de uma forma, o como tem que ser muito respeitoso, o como tem que ser muito parceria entre as áreas, mas a entrega de resultado, a gana para chegar longe, a vontade de aprender, se dedicar, enfim, é o que a gente vai olhar durante o processo seletivo, é o que a gente quer trazer aqui para os nossos estagiários e futuros vice-presidentes aí, já que o Rogério está deixando a cadeira dele em aberto. Tá aberta. E contribuindo, né, Ju, a gente busca jovens com perfil de pessoas protagonistas, né, inconformadas. A nossa empresa é uma empresa que tem muita oportunidade. Então, eu, agora olhando, né, lembrando quando eu entrei na Get, nossa, o mundo, assim, um mundo de oportunidades que nós temos. Então, o espaço para construção, o Rogério aqui, ele é o nosso boss, né? Então, não tem nada até hoje que a gente propôs, estruturou e levou para ele, e que, claro, fazia sentido para o negócio, que não foi à frente. Então, é uma empresa, assim, que tem muito espaço para você dar a sua cara, para você fazer a sua contribuição, para você deixar o seu legado, né? Então, outra coisa que me chamou a atenção é a proximidade, né? A proximidade entre lideranças e times, é muito comum, né? Nós termos aí o nosso CEO, os nossos VPs em contato direto com os times, fazendo agendas, discutindo sobre o negócio, e a gente aprende muito, né? Muito mesmo. A gente tem encontros trimestrais com todos os times, agora estamos fazendo isso de forma virtual, mas até então fazíamos isso 2 vezes ao ano, de forma presencial, reunindo o site de São Paulo, o site de Porto Alegre, para entender, né, o direcionamento do negócio e também as entregas, os resultados até aquele período, né? Então, é uma empresa que tem muito espaço, e aí vai de cada um aí ter a dedicação, a aspiração de deixar o seu legado, de fazer a sua construção, e eu sou apaixonada pelo que eu faço, então sou suspeita aí de tudo que eu trago para vocês. Gente, mais alguém quer falar um pouquinho sobre o perfil ou eu posso tocar? Porque chegaram umas perguntas pra gente. Manda bala nas perguntas. Manda bala, ó, gente. Só uma coisa, a gente tá com 93 pessoas aqui, e 93 pessoas passaram pela nossa live, quando a gente começou eram 20. Então eu quero não apresentar todo mundo, mas apresentar novamente o que a gente está fazendo. Eu represento a Matchbox, sou o Fernando, a Cristina, o Luiz Otávio, o Rogério, a Ju Imperi, a Karen e a Daisy são da GetNet. A Anídria está fazendo a transmissão simultânea em Libras para a gente, e esse é um webinar que está trazendo para vocês um pouquinho de como é a GetNet. A gente está com as inscrições abertas para o processo seletivo para estágio da GetNet desse ano. A gente já falou um pouco sobre as dimensões da empresa, já falou um pouco de como é a cultura e as expectativas dessas pessoas que trabalham lá dentro para as pessoas que vão entrar, em relação aos estagiários que vão entrar nessa próxima leva. Muita coisa legal já foi dita, a gente já sabe que a cadeira do Rogério está disponível, ele quer um próximo vice-presidente, vai entrar agora nessa leva. Eu quero. Pode ser o Luiz, pode ser a Ju, pode ser a Karen, mas pode ser o próximo estagiário, não tem problema não. Olha aí, gente. Maravilha. Uma pessoa falou pra gente que gosta muito de vendas e quer entender como é que funciona o departamento de vendas da GetNet. Uma outra pessoa perguntou pra gente como funciona a alocação dos estagiários em cada área, e eu já puxo aqui uma pergunta minha depois do final do programa, as pessoas que forem efetivadas, como vai funcionar essa alocação. E, além disso, perguntaram pra gente
quais são as... Bom, vamos responder essas duas do que tem a ver, depois eu passo para a próxima. Luiz, ajuda a gente com o comercial deixa eu aí. come- Acho que a Deixa gente eu pode começar falar com a do parte- comercial aí, né? Deixa eu começar com a parte de vendas aqui, então, gente. A gente funciona assim. Basicamente, se eu dissesse para vocês, a gente tem dois grandes canais assim de vendas, que são o que a gente chama de o canal próprio, como a gente faz parte do Grupo Santander. Um dos canais que a gente fala aqui é o Banco Santander. Então, a gente tem a distribuição de todas as nossas soluções, todos os nossos devices via toda a parte aí de rede de agências, da parte que trabalham junto com o Banco Santander. E aí toda a nossa área comercial faz esse suporte a toda a rede de agências, a rede do pessoal que trabalha mais um pouquinho para cima na pirâmide, que é o corporate, que são empresas maiores. Então, são sempre voltados ao Banco Santander, esse primeiro grande canal. O segundo é o que a gente chama aqui de canal externo. Entendo isso de uma maneira muito fácil, é tudo que não é o Banco Santander. Então, a gente também vende de outras formas além do Santander, que é, por exemplo, pelo site. Então, se vocês acessarem aí getnet.com.br ou superget.com.br, vocês vão achar todas as nossas soluções. Então, ali é um dos canais. A gente faz parcerias com outras empresas também, outras até mesmo bancos. E, por fim, a gente também tem um time de força de venda nas ruas, que fazem aí alguns arrastões, algumas vendas que a gente faz em algumas praças determinadas. Então, basicamente, a gente tem esses dois grandes focos comerciais e que todas as equipes aqui trabalham para dar assim, principalmente suporte e conseguir trabalhar em conjunto com essas frentes que eu falei para vocês. Então, banco e externos, que seriam os demais. Show. Gente, Você tá no mudo, Fê. desculpa, gente, é o hábito. Acho que nessa pandemia todo mundo já passou por isso algumas vezes, né? Ó, Já. chegou pra gente novamente a questão da idade, então eu não vou nem passar para a Cris, eu mesmo respondo. Um dos pilares da GetNet é a diversidade. A empresa se preocupa com a inclusão de pessoas, então não tem limite de idade, viu, gente? Essa pergunta é comum, ela chegou pra gente, então eu já respondo. Ô, Fê, você tinha perguntado sobre as áreas e sobre efetivação, né? Que acho que tinha sido uma as pergunta. As áreas de alocação. Obrigado, Ju, por lembrar. Então, Posso assim, só complementar sobre esse pode. tema de idade aí, para a gente fazer um fechamento aí? Então, não temos limite de idade, não temos limite de absolutamente nada. Estamos abertos a qualquer pessoa. Inclusive, na Get, diversidade é tão importante para a gente, para o grupo de maneira geral, né? A gente tem alguns grupos que além dos grupos de engajamento que a gente já tem, né, por conta de clima, a gente tem os grupos de afinidade, né? Então, se a Cris quiser complementar aí, a gente tem os grupos de etnia racial, a gente tem os grupos de mulheres na liderança, o grupo de profissionais com deficiência, os PCDs, a gente tem grupo de gerações, então a gente fala de gerações e formação, como é que a gente abre essa caixinha de Pandora aí, e a gente tem um grupo de LGBTI+. Então, mas por que vocês têm esses grupos? A gente tem esses grupos porque o debate na GetNet ele é aberto. Então, a gente debate os temas para que esses dilemas possam ser discutidos e como é que a gente coloca a companhia num outro patamar. Então, esses grupos existem e de maneira bem prática, assim, isso não é um problema para a gente, tá? Show, muito legal, gente. Obrigado por fazer esse tipo de colocação, porque sempre esclarece as coisas para pessoas. Ju, você quer pegar agora? Eu ia puxar o gancho em relação às oportunidades. Então, a Get tem o comercial, que o Luiz já contou para a gente como é que funciona. Então, a gente tem duas vice-presidências. A gente tem a vice-presidência comercial e a vice-presidência de canal externo, que a gente chama. Que, como o Luiz bem disse, eu também uso essa referência. Tudo que é externo ao banco entra ali, né? Fica fácil de lembrar, né? Então, a gente tem a VP de riscos, a gente tem a VP de gente e gestão, que é o que o Rogério aqui comanda com a gente. A gente tem a VP de finanças, me ajuda aí a VP de TI, obviamente, se a gente é uma empresa de tecnologia, a nossa carro-chefe aqui também é TI, né? Enfim, em todas as nossas vice-presidências temos oportunidades, tá? Não temos nenhum, a não ser as profissões, por exemplo, né, que são obrigatórias, por exemplo, contabilista, para quem trabalha com contabilidade, a grande chance maior é para esse tipo de curso, mas do restante, engenheiros são bem-vindos no RH, psicólogos são bem-vindos no comercial, qualquer tipo de formação, desde que a pessoa tenha os skills, né, e a aptidão ali de comportamento que a gente deseja, não estamos fazendo nenhum tipo de viés de fazer aquela coisa escadinha, sabe? Você começa, estuda,
continua naquela área e morre lá também. Não é assim que a gente pensa, tá? E falando de oportunidades, quando a gente tem oportunidades na primeira linha, né, de analistas e afins ali para a GET, a nossa primeira fonte de atração só pode ser o programa de estágio, né? Então a gente vai buscar não necessariamente a pessoa que veio no comercial, obrigatoriamente só vai ter oportunidade no comercial. Ela vai ter oportunidade na GET, desde que ela tenha, obviamente, boas entregas, bom desempenho e interesse em aprender. Então, esse tipo de viés de se entrou aqui, morre ali, não acontece aqui, tá? A gente está aberto aí também que as pessoas façam mudanças na carreira. Acho que só complementando isso que a Ju está falando, né, reforçando a questão das engenharias, a gente é aberto a todas as engenharias, né? O que às vezes a gente tem é a própria universidade depois não assinar o estágio. Então, esse é o ponto de atenção para a gente poder ter esse cuidado na questão dos engenheiros, mas pode ser um engenheiro da Val, a gente não tem nenhuma restrição a isso, desde que a sua universidade permita fazer estágio em atividades administrativas. Quando o estágio não é obrigatório, né, porque tem faculdades que reservam o último ano para estágio obrigatório, neste sentido é mais difícil a assinatura, do contrário, se é uma faculdade, se é um tempo de estágio não necessariamente em prol do curso, aí a gente não tem realmente nenhum tipo de impeditivo. Bem legal, gente. Ó, chegou... Bom, tem gente dizendo que estuda Direito, se pode se inscrever, pode se inscrever. Chegou uma pergunta que eu achei bem interessante. Pegando uma piada bem sem graça, né, Fernando? Se estuda direitinho, pode vir. A gente quer pessoas que estudem bem direitinho. Todos bem-vindos. Gente, chegou uma pergunta que eu achei muito interessante, que pediu para a gente falar sobre o relacionamento da GetNet com... a relação da GetNet com pequenos negócios. Porque a pessoa que quer se inscrever no nosso processo seletivo, o André, ele já trabalhou em vendas em pequenos mercadinhos e sempre gostou muito do relacionamento com os vendedores da GetNet. Olha só, gente. Ótima referência. Pois é. Achei muito interessante. Alguém consegue falar sobre isso, com o relacionamento com comércios pequenos, como que funciona? A importância disso para vocês? Consigo, gente, porque aqui é exatamente nesse ponto aí que a gente trabalha quando eu falei Superget. Superget aí é essa gama de soluções que a gente traz exatamente para os pequenos lojistas, para os pequenos negócios e para ajudar eles a se desenvolverem, a prosperarem. E aí, só para dar um exemplo, acho que é legal, que a gente fala aqui do nosso jeito de dizer simples, pessoal e justo, e como a gente conecta isso na prática, de quando a gente vai trazer uma oferta, trazer um produto, trazer um serviço para o cliente. Eu gosto de sempre fazer uma analogia, que a gente tem uma oferta muito boa para esse público, que a gente fala que é a taxa única, que a gente foi inovador nesse ponto aí, que é unificar as taxas de débito e crédito em 2%, que crédito à vista em 2%. E aí, se vocês pensarem em simples, pessoal e justo, eu sempre gosto de brincar que o simples é o cliente simplesmente receber em 2 dias. Então, para o pequeno negócio, é importante ele ter esse caixa dentro dele e receber as vendas que ele fez em só 2 dias. O pessoal é você ter diferentes tipos de devices para o diferente tamanho do mercado. Então, você tem desde o equipamento mais simples, que é o que ele é mais barato, até um mais complexo, por exemplo, com uma bobina com preços diferentes. Então, para mim, isso é ser pessoal, você conseguir encaixar ele dentro do que cabe no bolso aí do pequeno lojista. E quando você vai falar no justo, para mim, justo é exatamente isso. Você colocar, por exemplo, 2% de taxa e inovar, né, nesse ponto do mercado e ele receber tudo isso nos 2 dias. Então, para mim, eu acho que esse é um exemplo de como a gente ajuda os pequenos aí, pequenos empreendedores, pequenas lojas, a prosperarem e sem deixar fora o nosso jeito, que é como a gente trabalha aqui dentro da empresa. Muito interessante. Mutado de novo, falei que muito interessante. Luiz, obrigado pela resposta. Vamos aproveitar que a gente está sem nenhuma pergunta aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o programa. Falassem dos diferenciais do programa, falassem o que vocês acreditam que vai acontecer com a carreira de quem participar por esse programa, o que ele vai ter acesso, que tipo de estratégia de desenvolvimento ele vai vivenciar nesse programa, como vai ser a rotina dessa pessoa, os projetos pelos quais ela vai passar, tem a ver com o sucesso e a saúde da empresa, para as pessoas ficarem contextualizadas e entenderem melhor como é que vai ser esse período. Vamos lá? Vamos lá. Bom, posso só fazer uma introduçãozinha antes, Deise? Claro. É rápido, prometo.
eu comecei minha carreira eu fui office boy, né? Lá atrás. Comecei a trabalhar com 16 anos. Depois que eu entrei na faculdade, eu fui estagiário. Fui estagiário por 2 anos, basicamente, né? E minha vida era minha casa, eu ia para a faculdade de manhã, porque eu estudava de manhã. Aí eu estagiava à tarde e à noite eu ainda tinha algumas matérias eletivas que eu tinha que fazer, né? Então eu voltava para a faculdade à noite. Então, minha vida de estágio foi assim basicamente entre estágio, faculdade, foi assim por uns 2, 3 anos num ritmo bem acelerado, assim. Então, depois a Daisy vai explicar como está montado o nosso programa, mas eu queria dizer para vocês que a fase de estágio, ela é fundamental para a gente experimentar, tomar decisões, arriscar, falar o que a gente tem que falar, colocar na mesa os nossos projetos. É a fase da gente sonhar, não que a gente não sonhe hoje, mas quando a gente é estagiário, a gente tem o direito de sonhar, a gente tem o dever, a gente precisa de gente que sonha aqui. Porque é aí que a gente vai testando tudo aquilo que a gente se propõe durante o que a gente escolheu estudar. Então, é nesse período que a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente imaginou. Então, esse é meu convite para vocês. Desculpa interromper você, Daisy, mas eu queria dar um pouco do meu depoimento aí, que acho que alguns não pegaram meu início de carreira aí, mas ela foi assim, tá? E naquela época, só para fazendo rapidinho, a gente entregava, eu trabalhava numa empresa de turismo, a gente entregava os vouchers de viagem, eu pegava na agência, pegava o busão e entregava na mão, não tinha voucher eletrônico, não tinha e-ticket, só para lembrar em que fase eu trabalhei. Vai você brincar com a idade de novo, é um caminho sem volta. Mas é só para lembrar que a gente mudou bastante, né? A gente está no meio de uma empresa de tecnologia. Vamos lá, Daisy. Obrigado, Vai lá, Daisy. Rogério. Vamos lá, Cris, vamos lá para essa parte, aí se me complementa. A gente já está, então, com todo o roteiro, né, todo o programa planejado, com muito carinho, como eu comentei. Chegando à empresa, a gente preparou junto aí com o time da Ju, com a Karen, com a Cris, o onboarding. Então, o que é esse momento? Esse momento vocês vão ter contato com as informações da empresa. Então, quem é a GetNet, claro, com mais profundidade, os negócios, os produtos, a cultura, os fundamentos institucionais, e terão aí uma visão geral da empresa. Isso vai durar mais ou menos uma semana. Na sequência, vocês vão para as áreas, né, que vocês serão alocados, ou que vocês manifestaram interesse, enfim, né, e na área vocês vão ser recebidos, então, pelo líder, e também a gente tem a figura aí de um fellow, que é um colega que vai estar procurando facilitar o dia a dia de vocês, apoiando, orientando, né, então são 2 figuras bem importantes, e aí eles vão fazer o papel de acolhida na área específica. Além disso, nós teremos uma trilha online, né, com uma série de informações muito legais na nossa plataforma de educação, uma trilha especial, específica para vocês, e também módulos e encontros presenciais / virtuais, dependendo do cenário. Esperamos que ano que vem, né, já possamos fazer momentos presenciais também. Além disso, teremos o acompanhamento do time, então a Cris, ela faz a interface, acompanha vocês, do programa, né, também eu entro, faço encontros, bate-papo com vocês, e no primeiro ano essa é a proposta. A partir disso, vocês serão direcionados para a construção de um plano de desenvolvimento individual. Além de toda a formação, de todas as ações de capacitação que a empresa disponibiliza, vocês vão poder olhar para todo esse portfólio e entender o que faz sentido para cada um, né? E aí são recomendações de leituras também, de materiais didáticos, de outros cursos abertos na GetNet que vocês poderão participar. Ok? Então, o primeiro ano, um programa bem desenhado, bem estruturado, e no segundo ano vocês vão se servir, né, dos treinamentos e das ações de capacitação da GetNet, como os colaboradores já efetivos. Algum ponto, Cris, que você tenha esquecido? Não, acho que é isso mesmo, né? Esse desenvolvimento e esse acompanhamento muito próximo nosso, para poder ter esse desenvolvimento deles nesse momento tão importante que é esse início de carreira mesmo. Os acompanhamentos
São momentos bem importantes, e além deles, a gente tem momentos formais, que são as avaliações de comportamento, que nada mais são que os momentos de bate-papo e de entendimento. Se para entender a percepção de vocês em relação à empresa, em relação à liderança, mas também receber o feedback do time, do líder, né, sobre o desempenho e o desenvolvimento de vocês. Bacana, só complementando, né, que eu acho que é super importante que quando vocês estiverem aqui conosco, fiquem sempre muito atentos, né, entender de fato como que a empresa funciona, como que as áreas funcionam, quais são os processos, né, quais são as interfaces que existem entre as áreas, até para que vocês possam ir também mapeando principais áreas de atuação para, quem sabe, uma futura efetivação, né, então acho que o programa permite que vocês possam ir conhecendo isso aos poucos, então pode ser que alguém entre numa determinada área, mas surge uma posição para efetivação em outra área, e eu acho que a gente também é muito aberto nesse sentido, né, de estar atento aos talentos e identificar onde que são as possibilidades aí, né, de concretizar a efetivação. Posso só fazer um complemento aqui, porque chegou uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Olha, o Gustavo Sufi perguntou: o estagiário tem a liberdade para escolher a área que pretende se desenvolver mais, ou vai ser algo que vem direcionado pelo líder? E eu acredito que ele provavelmente está falando na área de alocação, caso exista uma efetivação, sabe? Assim, nada óbvio que quando a gente está ali no dia a dia, a gente está desenvolvendo talentos para a GetNet, né? Como eu falei um pouquinho atrás, não sei se ele estava ou não, mas assim, a gente não necessariamente deixa restrito de, por exemplo, entrou em RH, fica em atração e seleção e vai ser recrutador para o resto da vida. Não necessariamente funciona assim. Claro que se a pessoa tiver esta aptidão e esse desejo, estiver indo bem, porque tem isso também, né? A pessoa precisa ter entrega, precisa estar junto ali, aprendendo e crescendo. É um caminho dela, da onde ela entrar, mas não é obrigação necessariamente. Ninguém vai amarrar no pé da mesa ali e deixar, nunca mais sai. Então a gente tem também um olhar. Se o gestor, às vezes, já aconteceu, do gestor, às vezes, poxa, esse cara aqui é bom, mas, ele tem uma baita capacidade, quem sabe ele se desenvolve para uma área de TI ou coisa assim. Eu acho que vai muito também do olhar do dia a dia que o gestor tem sobre esse estagiário e sobre as entregas que ele vem sendo capaz de fazer. Mas como a Karen bem disse, mesmo que ele não atue na outra área, ele pode ter projetos que interajam com outras áreas. E é neste momento que ele vai, talvez, identificar ali, poxa, talvez aquela área me faça brilhar mais os olhos. Aí a gente vai entender como ele pode vir ou não atuar naquela outra área. Assim, cansei daqui, vou para outra. Amanhã não quer. Também não. Né? A gente tem que ter um pouco de processo, um pouco de cuidado de como fazer isso, mas desde que a pessoa tenha as aptidões, esteja ali junto com o gestor identificado, aquela aptidão e aquela capacidade de ir para outra área, a gente vai estudar o como fazer esse tipo de mudança ou uma efetivação em outra área, né? Mas tudo muito organizado ali na rédea da Cris, né, Cris, em todas as avaliações e todas as entregas que a gente vai avaliando. Gente, só para... Acho que... Oi, Daisy. Eu só quero dar um exemplo super rápido de 2 exemplos práticos, que, na verdade, na minha equipe, eu tinha 2 estagiários daí do último programa de estágio. E aí, um deles foi efetivado da minha área, porque a gente conseguiu abrir uma vaga, uma posição para ele, e fazia todo sentido, ele queria, hoje segue se desenvolvendo ali como analista júnior, na parte que ele fazia na parte de planejamento comercial, então ele segue lá. E o outro, que surgiu uma oportunidade, por exemplo, na área de Customer Experience, e ele foi para lá. Foi realmente um momento de... Ele gostou, fez, aprendeu, mas... Que nem acho que o Rogério ali falou, putz, naquela vontade de testar, ele fala, cara, eu faço marketing, eu queria... Gostei, aprendi uma coisa que eu não sabia fazer, gostei de olhar nessa parte aqui de planejamento, mas tem uma oportunidade lá. Posso? Eu falei, claro que pode, vamos lá. Conversando com o gestor, fazia sentido para ele, para a empresa, mudamos, hoje ele está feliz lá. Então, assim, eu tive 2, então eu só compartilhar com você os 2 casos que a gente teve, tá? Ótimo exemplo para ilustrar, né? Senão fica só a Ju aqui falando um exemplo concreto da toda... Aqueles aí começam, chamam Guilherme e o Diego. Então, os 2 estão lá. Diego continua na área e Guilherme foi embora. Mas continua aqui com a gente e segue aqui, que é o que a gente quer. Gente, mais uma coisa que eu acho que é bem importante a gente abordar...
Oi, pode falar. A Deise. Desculpa, Deise, eu te cortei então, pode falar. Acho que tá com delay. Esse é o ponto, né, que a gente... Sem problemas. Pode seguir, então. É que a sua internet ela tá dando uma cortadinha. Segue com a próxima pergunta. Quando voltar a net dela aqui, ela volta Tá junto. bom, vou só dar uma dica. Talvez se ela desligar a câmera, ela consiga falar, fazer a colocação dela, a internet dar uma melhorada. Quer tentar, Daisy? Pessoal, só o complemento que eu ia trazer para vocês é justamente esse, né? O programa ele dá uma visão geral da empresa e depois no dia a dia é uma construção entre o líder e liderado sobre a expectativa, né, de alocação, de efetivação. E vai partir muito também desse diálogo e dessa comunicação entre líder e liderado, né? De vocês terem a curiosidade de procurar entender, de aprender mais sobre as diferentes áreas e depois construir, né, e sinalizar isso para a liderança de vocês. Seja, né, para permanecer na área que vocês estarão estagiando ou até mesmo numa área como o Luiz trouxe o exemplo aqui que aconteceu com o CX, né? Gente, chegou uma pergunta que eu achei muito pertinente, que ela tem a ver com umas questões, uns detalhes quase técnicos que são muito importantes para as pessoas. O Wagner de Souza França mora em Campinas, ele estuda lá, mas ele pensou em se inscrever pensando nas vagas de São Paulo. Ele quer entender como funcionam os horários, quais são os horários nos quais os estagiários vão trabalhar, se existe algum tipo de adaptação, e eu acho legal a gente passar quem estuda de manhã, quem estuda de tarde, quem estuda de noite, quem é que dessas pessoas vai poder se candidatar a uma vaga, tanto aqui quanto no Sul. Vamos lá? Você ajuda, Cris? Ajudo. A gente tem essa flexibilidade de horário, então hoje a gente tem estagiários que estudam de manhã e fazem o estágio no período da tarde, então faz às 6 horas, da 1 às 19, né? Então a gente tem sim essa flexibilidade, né? Quem estuda à noite faz aí no período das 9 às 16 e assim vai, né? Então a gente tem sim essa flexibilidade de olhar aí caso a caso e também olhar muito da área, né? De ter gente na área para de fato estar acompanhando o estagiário, de ter gente que tem áreas que, né, até estendem um pouco mais e que tem outras jornadas. Ô, Cris, acho que o único período que a gente precisa avaliar com cuidado em cada área é o vespertino, né? Porque se a pessoa entra na faculdade, é um pouco mais difícil fazer o estágio reduzido só no período da manhã. Então, aí teria que avaliar caso a caso se a pessoa estudar no período da tarde. Mas se for o matutino ou o noturno, a gente tem bastante flexibilidade. Sim. Gente, mais uma pergunta super comum que vale vocês responderem. É necessário falar inglês para ser estagiário, para passar pelo processo seletivo? A gente tem uma parte do processo, mas ela não é eliminatória, tá? Acho que é importante, porque senão as pessoas vão ouvir a gente dizer, não, a gente não quer. Uma ou outra área pode vir a ter uma exigência um pouco maior devido às interações que possam ter, mas não, a gente está deixando isso absolutamente na parte não eliminatória, mas para a gente ter conhecimento mesmo do perfil do candidato, não é eliminatório. Gente, deixa eu só fazer uma colocação. Então, quem está assistindo a gente, isso significa que mesmo que você não fale tão bem ou que você não fale inglês, continua no processo seletivo, continua no processo. Todas as fases, porque o resultado ele vai ser uma avaliação única do seu desempenho no processo seletivo que vai envolver diversos fatores que vão além do resultado do teste de inglês, né? Então, continuem. Quem se sentir desmotivado por isso, se inscreva, faça a prova, independente do nível de conhecimento, justamente porque a aprovação ou não, no final das contas, vai ser uma média de várias coisas, né? E Exato. o inglês, como Sabe o que vale pra gente aqui? Ter vontade de trabalhar com a gente, vontade de trabalhar na Get, é sempre uma escolha, né? De mão dupla, a gente escolhe, mas a pessoa também tem que escolher a gente. E esse tema do inglês, ele é um dilema nas companhias e nos processos, né? A gente escolheu tirar porque pra gente, não que não seja importante, não é isso, né? No mundo globalizado, ele também é importante, né? Mas a gente não quer perder ninguém nesse caminho. E para a gente é muito importante as histórias das pessoas, as histórias de vida, as histórias do que elas fizeram. Então,
mais do que o inglês, é muito importante querer trabalhar com a gente, e que histórias você percorreu até agora. Isso é o mais importante nesse processo para a gente aqui. Muito legal esse comentário, Rogério, muito mesmo. E pediram para a gente falar como funciona as buscas tecnológicas e as inovações tecnológicas da GetNet. Tem uma pessoa apaixonada por tecnologia que falou que queria saber um pouquinho mais sobre. E daí, só para avisar todo mundo que está assistindo a gente já está se encaminhando para o final do webinar, tá? Já faz 50 minutos que a gente começou a conversar, como eu falei, passa voando. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida importante em relação ao processo seletivo, pode falar. Antes de vocês falarem sobre isso, sobre as inovações tecnológicas, perguntaram aqui as vagas do processo seletivo. Quais são as cidades? São Paulo e Porto Alegre, gente. Isso está lá no site, mas super comum a gente passar batido por esses detalhes, só que é um detalhe muito importante. Então, São Paulo e Porto Alegre. Vamos lá, Acho que, antes de responder a tecnologia, só aproveitando esse gancho, acho que a gente já falou, mas só para reforçar, né, a questão que tecnólogo também é aceito, né, a gente não tem restrição com relação à formação, né, só reforçando, porque acho que está rolando também uma pergunta sobre isso, surgiu agora recentemente, então a gente também aceita tecnólogo, tá? Pode falar de tecnologia agora aí, velho. Gente, posso falar aqui um pouquinho de tecnologia. Eu acho que a gente, basicamente, quando a gente vai fazendo as soluções, a gente tem 3 jeitos, tá? O primeiro, tudo que a gente faz, a gente tenta colocar o cliente no centro. Então, quando a gente fala que a gente quer desenvolver alguma coisa, acho que o primeiro passo é entender o que o cliente quer, o que ele precisa, entender qual que é a melhor jornada, a experiência que a gente vai fazer com ele. Então, esse contato de ter o cliente no centro de uma solução é o primeiro passo que a gente faz para conseguir desenhar qualquer inovação que a gente queira ter. Segundo, a gente tem lá no Sul, tem a Tecnopuc, a gente está dentro de um centro ali tecnológico, onde a gente desenvolve e faz toda a parte aqui de soluções, como eu cheguei a comentar, interoperabilidade a gente foi, depois a gente fez a parte aqui de portabilidade, e existem implementações de inovação, tecnologia, que às vezes a gente faz de maneiras que tem um lado parece simples, que é só o que eu falei ali do 2%, mas tem todo um lado técnico atrás que a gente teve que foi lá pensar e implementar, que acabam deixando isso daí simples para o cliente, mas na verdade dá um trabalhinho aqui dentro de casa, da nossa cozinha, para a gente fazer. Gente, alguém quer falar um pouquinho mais sobre tecnologia? Porque eu já vou começar a me despedir aqui das pessoas, porque as perguntas cessaram, faz algum tempo que fizeram as últimas. Então, gente, para quem acompanhou a nossa conversa aqui, eu sou o Fernando Xavier, da Matchbox. Eu conversei com a Cris Cap, com a Ju Império, com a Karen, com o Rogério, com a Daisy, com o Luiz Otávio, e a Anídria fez esse trabalho super legal para a gente de intérprete de Libras. Essa conversa teve a intenção de falar um pouquinho mais de como as coisas acontecem dentro da GetNet para vocês, falar como funciona o processo de desenvolvimento profissional de quem entra na empresa como um estagiário e incentivar todos vocês a continuarem a se inscreverem no processo seletivo, a passarem por todas as fases e a divulgarem o processo seletivo para quem vocês acham que podem se dar bem aqui na empresa. Como vocês viram, é uma empresa enorme, cheia de possibilidades de crescimento. Então, é isso. Quando uma oportunidade passa, a gente tem que ficar de olhos abertos, né, gente? Muito obrigado todo mundo que participou, todas, todos e todes. Obrigado a todos vocês que conversaram comigo aí da GetNet. Se alguém quiser passar alguma mensagem final para todo mundo. Eu primeiro queria agradecer você, Fernando, e todo o time que está aqui, que construiu isso com bastante carinho. Queria agradecer a Anídria também pelo trabalho dela, excepcional e fundamental para a gente. Anídria, obrigado. Pessoal, esperamos vocês nas inscrições. Trabalhar na Get é apaixonante. Então, eu saí do Santander e vim para cá porque eu quis experimentar o ambiente de meios de pagamento e tecnologia e toda essa transformação que a gente está passando. Então, trabalhar aqui na Get é participar da transformação todos os dias, tanto a transformação tecnológica quanto a transformação da gente enquanto profissional.
a gente amadurece muito rápido na companhia, porque a gente tem contato com todo o desafio e tudo que tem de inovação o tempo todo. O tema de hierarquia, esse tipo de coisa, ele é muito restrito na Get, todo mundo fala com todo mundo, a gente tem apresentações na comissão executiva o tempo todo. O Luiz, enquanto era trainee, também ia lá, aparecia, as perguntas são difíceis, mas ele coloca as coisas de pé. Então, pessoal, muito obrigado pela noite aí, obrigado Fernando e a Nídria novamente, obrigado time. Aguardamos vocês, venham, gente. se inscrevam, venham participar, não tenham receio de nenhum tipo de avaliação, prova, nada disso. A gente tem uma fase muito legal, né, Fernando, que é a parte de entrevista gravada para quem vai passando aí, que é uma oportunidade também, como o Rogério disse há pouco, da gente conhecer vocês, conhecer um pouquinho da história. Então, lá no início eu disse, repito aqui, a gente está afim de trazer estagiários que queiram crescer, que queiram aprender, que queiram fazer acontecer como a gente vem fazendo acontecer aqui. Então, convido a todos aí para se inscrever e para fazer parte do time. Gente, vocês além de desejar, eu ia falar, além de desejar boa sorte, adoraria que depois quando vocês entrarem aqui, alguém entrar e falar assim, poxa, eu tava lá na live, lembro de você, vou ficar muito feliz, juro. É assim, do tipo, poxa, ajudou então a gente falar aqui, tudo mais, mas de verdade, do fundo do coração, boa sorte. Eu acho que aproveitem esse momento aí, a Get, como o Rogério falou, está num mercado super em crescimento, a Get está em crescimento e acho que isso contribui também ajuda o crescimento de vocês. Então, por favor, fica aí o desafio de se alguém daqui passar aqui com a gente, quando se trombar aqui, corredor virtual, reunião, dá um oi e fala, pô, tava lá, vou ficar muito feliz de saber. Gente, vocês não estão vendo, mas a resposta aqui está bem positiva. As pessoas estão interagindo, agradecendo. Todo mundo gostou bastante. Foi uma conversa esclarecedora. Legal. Então, Obrigada. Estamos no LinkedIn, caso alguém Eu ia falar isso. queira se conectar. Estamos sempre conectados o tempo todo. Vai lá, Karen, fala você. Não, eu ia comentar que independente da evolução do processo, né, seguir ou não, acho que foi aberta aqui uma porta e estamos todos no LinkedIn, nos acionem, estamos à disposição, né, independente de qualquer processo. sim, gente, ó, uma dica. Quem gostou muito e acha que tem fit com a empresa, segue a empresa no LinkedIn e fica olhando de tempos em tempos as vagas, né? Independente desse processo. Isso aí. É isso aí. Sim. Boa. Gente, então, boa Venham noite. fazer parte. É isso. Não, venham fazer parte. Venham fazer parte da GetNet. Boa noite, muito obrigado. Obrigada. Bom restinho de quinta-feira para todo mundo. Valeu, Obrigada. pessoal.